Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho nessa quarta-feira. Vamos iniciar o estudo de hoje a respeito da caridade, mas antes vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por essa oportunidade na noite de hoje, abrir o nosso coração, as nossas mentes para a leitura do Evangelho desta noite. Vamos nos desligar um pouco dos nossos problemas, das nossas aflições, nos conectar a Jesus, nos conectar aos seus ensinamentos, que o nosso coração seja repleto de amor, de paz, que esse amor chegue nos lares de todos os irmãos neste momento, de todas aquelas pessoas que se encontram em seus lares, neste momento por onde o nosso país está passando, que cada um deles possa receber a leitura do Evangelho, as nossas preces e os nossos agradecimentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Bom, meu nome é Priscila, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a caridade. Vamos falar da caridade, a forma como ela é trabalhada em alguns capítulos do Evangelho. Nós não vamos trabalhar apenas um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos trabalhar partes destes capítulos que falam sobre esse tema, né, tão falado, mas que a gente, toda vez que vamos fazer uma leitura, que vamos estudar sobre o assunto, aprendemos coisas novas. Bom, no capítulo 20 do Evangelho, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, tem um trechinho que eu vou ler para a gente poder comentar sobre ele. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Essa é uma pergunta que vem para nós aí neste capítulo. E a resposta: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão, pelo amor ao próximo, pelo desinteresse pessoal. Então, através desse trecho, nós conseguimos entender um pouquinho da importância da caridade, né, para seguirmos os ensinamentos de Jesus. Como a caridade, ela é importante para esses ensinamentos. Então, aqui nós conseguimos entender que ela é o objetivo principal na busca pelos princípios de Jesus. Outra frase também que encontramos no Evangelho: reconhece-se o verdadeiro cristão por suas obras. E aí nessas obras nós também poderemos falar sobre a caridade. Será que estamos sendo bons cristãos? Será que estamos seguindo os ensinamentos de Jesus? Sabemos que nós vivemos num mundo de imperfeições, que estamos aqui aprendendo, evoluindo, e isso é aos poucos. Só que nós temos que em algum momento parar para pensar nas nossas atitudes em relação a essa evolução, não é mesmo? Como será que está sendo essas nossas atitudes diante do nosso irmão, diante do próximo, diante dos nossos familiares? Aí, quando a gente trabalha essa questão dessas atitudes, vem para nós a caridade. Será que de forma eu pratico essa caridade? Será que eu estou praticando? Será que eu não estou? Porque muitas das vezes, quando a gente fala o termo caridade, a gente pensa em algo material para a gente dar a alguém, né? Doar, fazer uma doação material a alguém. E aqui no Evangelho, nós podemos observar que isso vai muito além do material. A caridade, ela
A gente vai falar aqui sobre a caridade moral, sobre vários tipos de caridade que aparecem no Evangelho, para nos esclarecer essas questões. Quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos em relação às nossas atitudes, em relação aos outros, porque um dos mandamentos de Jesus era amar ao próximo como a si mesmo. E como a gente avalia essas atitudes, nós fazemos algumas perguntas para nós mesmos. E eu vou deixá-las aí para vocês refletirem um pouquinho e lá no final do nosso estudo a gente volta a falar sobre elas. Muitas das vezes, quando nós falamos de caridade, nos vem na nossa mente: mas eu não tenho tempo de praticar a caridade. Eu não tenho tempo para atender ao meu irmão, tudo é tão corrido, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus afazeres domésticos, é impossível eu conseguir fazer algo. Ou então, vem também na nossa cabeça: mas eu não tenho nem o necessário para mim, às vezes me falta coisas materiais, como eu posso ajudar o meu próximo também, fazendo uma doação de algo que eu necessito? Uma outra questão que é importante a gente avaliar, que sempre surge também é: mas não dou conta nem dos meus problemas? Se eu não dou conta de resolver os meus problemas, como que eu vou ajudar o meu irmão? Como que eu vou ajudar o meu próximo? Então são questões que surgem para nós e que nós devemos refletir sobre cada uma delas. E o estudo de hoje, o estudo da caridade, a gente conhecer um pouquinho dos tipos de caridade, vai nos esclarecer sobre essas questões. Vamos entender a caridade como sendo uma boa ação, mas uma boa ação em que se tenha o amor. Então, qualquer que seja o tipo de caridade que nós façamos ao nosso próximo, ela tem que estar junto dela, caminhar junto dela o amor. Então, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nesse capítulo nós encontramos alguns exemplos, alguns tipos de caridade. E são eles que eu vou falar um pouquinho agora para nós. O primeiro exemplo que fala de algum tipo de caridade neste capítulo é a caridade através do pensamento. Como é possível eu realizar uma caridade através do meu pensamento? Através da prece, através das orações para o meu irmão que não está junto de mim. Essa prece, ela pode ser para os encarnados, para os desencarnados. Nesse momento que às vezes estamos vivenciando agora, esse período de isolamento social, é muito importante que pratiquemos a caridade através do pensamento. Um momento às vezes que a gente lembra de um irmão, de um amigo, e que a gente não pode estar junto fisicamente, mas que pelo pensamento nós podemos chegar até essa pessoa, Pedir proteção a essa pessoa, pedir auxílio se for o necessário. Então, através do pensamento, é possível realizarmos a caridade. Um outro exemplo dessa caridade pelo pensamento, essa que a gente pode fazer conosco mesmo, é a questão de controlar o meu pensamento negativo e positivo. Porque às vezes, diante de uma situação, eu tenho tantos pensamentos negativos sobre ela, por que não eu trabalhar esse pensamento para o lado positivo? Isso será também um tipo de caridade, uma caridade para comigo mesmo. Vamos dar um exemplo desse pensamento. Quando eu chego à noite do trabalho, cansado em casa, de um dia muito exaustivo, às vezes eu deito ali e penso: nossa, eu poderia tanto ganhar na Mega Sena para eu não precisar trabalhar mais. Mas por que não a gente mudar esse pensamento e pensar que muitas pessoas não têm um trabalho? E que aquele trabalho, que por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, naquele momento, é ele que está
realizando as minhas necessidades. Então eu devo agradecer a Deus por ter um trabalho, por poder voltar para casa. Então são pequenas atitudes que às vezes a gente não para pensar, e se a gente parar, a gente observa que são atitudes de caridade. Então vamos fazer, sempre que a gente lembrar, mas eu não tenho tempo para praticar a caridade. Eu tenho certeza que por pensamento a gente vai ter um tempinho, de parar ali e conectar o nosso pensamento com as outras pessoas através, do pensamento, através da prece. Outra forma também de caridade que aparece nesse capítulo é a caridade através das palavras. Às vezes as pessoas, o que ela precisa é de uma palavra amiga, é de um conselho. Então nós devemos praticar essa caridade também através das palavras, principalmente com aquelas pessoas que convivem conosco diariamente, no nosso lar. Às vezes um elogio sincero, às vezes um falar eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim. São palavras que vão tocar o meu irmão, que vão tocar o meu familiar e que às vezes vai ser de grande valia para ele. É uma forma também de caridade, através das palavras. Outro tipo de caridade que também aparece aí, nesse capítulo que a gente está estudando, capítulo 13, é a caridade através das atitudes. Então, são aquelas atitudes que eu tenho diante de alguma circunstância que podem determinar a caridade. Por exemplo, quando eu tenho um cuidado com o planeta Terra, quando eu evito jogar um lixo no chão, quando eu estou cuidando disso, pensando num futuro, pensando em prejudicar as próximas gerações. É uma atitude que eu estou tendo para o planeta, pensando no próximo, pensando nas gerações futuras. Isso também é considerado um tipo de caridade. Até o fato, uma atitude também que é considerada, faz parte de ser caridoso, é a gente saber ouvir. Ou às vezes saber se calar em determinadas situações. Porque existem momentos que às vezes o melhor a fazer, às vezes em casa, ou no nosso trabalho, no convívio com as outras pessoas, às vezes a vontade é de falar muitas coisas, mas que às vezes não cabe naquele momento aquele tipo de fala. Então, se eu consigo me calar, se eu consigo controlar as minhas emoções, são atitudes também consideradas como caridade. Vocês estão observando a quantidade de coisas que a gente pode fazer para o próximo, fazer conosco, e que às vezes a gente nem observa, que são atitudes do nosso cotidiano, e que às vezes a gente não coloca o sentido necessário naquilo de pensar que é um ato de caridade. Ainda no capítulo 13, no que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, eu vou ler um trechinho dele que fala sobre a caridade, que eu achei bem interessante. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Então, qual seriam estes dois preceitos? Amar ao próximo como a nós mesmos e fazer ao outro o que quer que façamos para nós. Então, são preceitos ligados diretamente à caridade. Bom, então aqui falamos aí de 3 tipos diferentes de caridade. A caridade por pensamento, a caridade por palavras e a caridade pelas atitudes. Agora, nós vamos entrar num outro tipo de caridade também presente no Evangelho, que é a caridade moral e a caridade material. A caridade material é aquela mais comum da gente às vezes observar ou da gente conhecer ou achar que é a que devemos fazer, que é a mais correta.
mas que agora a gente observa que não, que existem várias outras coisas que também são consideradas como sendo caridade. A caridade material é a doação de bens materiais. É quando eu faço a doação de uma cesta básica, quando eu faço a doação de roupas, de calçados, de algum utensílio, tudo que é relacionado a bem material, então é a caridade material, quando eu faço essa doação. Claro que é importante a gente ressaltar que essa caridade, mesmo sendo material, a gente tem que estar ciente do amor que envolve essa caridade. Porque não devemos esquecer que a caridade é uma boa ação regada de amor. E esse amor tem que ser verdadeiro, tem que vir do nosso coração. A caridade moral, até no Evangelho nos fala que é a caridade mais difícil, que é aquela de suportar as outras pessoas, de aceitar as pessoas como elas são. Se a gente for refletir um pouquinho sobre isso aí, não é uma coisa muito fácil de se fazer diariamente. Mas o que seria suportar os outros? Aceitá-los? Vamos pensar um exemplo disso aqui na nossa casa, no nosso trabalho. Será que é fácil convivermos com pessoas que pensam diferentes de nós, que têm atitudes diferentes das nossas? Então, a caridade moral está em saber trabalhar e saber aceitar essas outras pessoas, esses outros irmãos que vão ser diferentes de nós em todas as situações, em todos os momentos nós vamos conviver com pessoas dessa forma. E como que podemos trabalhar com essa caridade moral? Não guardando ressentimento de ninguém, perdoando as pessoas pelas suas atitudes, lembrando sempre que esse perdão, que esses ressentimentos, a gente deve ter sempre o amor, o coração nesses momentos. Não adianta eu falar que eu perdoo da boca para fora, mas que no meu coração eu estou guardando mágoa, eu estou guardando ressentimento daquela pessoa. Uma que isso vai me prejudicar, né? Isso vai me prejudicar ao longo dos tempos. E não vou estar ali praticando essa caridade moral. Então, a caridade moral consiste em saber aceitar a outra pessoa, conviver com a outra pessoa, mesmo ela tendo os seus defeitos, os seus problemas, porque nós também temos defeitos e o nosso irmão, ele também convive conosco. Ninguém é perfeito, nós estamos num mundo de aprendizagens, então é normal essas atitudes terem pensamentos diferentes, atitudes diferentes. A gente só tem que ir trabalhando aos pouquinhos para ir melhorando, né, nossas atitudes com o nosso próximo. Claro que quando nós falamos dessas atitudes, não é algo que vai mudar de um dia para o outro. Ah, eu tô falando isso aqui agora, amanhã eu vou acordar outra pessoa, vou aceitar tudo, vou concordar com tudo que as outras pessoas façam. Isso não é de uma hora para outra, isso é aos poucos. O importante é que nós estejamos dispostos a mudar e a tentar essa mudança. Não vai ser rápido, não vai ser de um dia para o outro, mas vai valer a pena quando a gente olhar para trás e ver que mesmo em pequenas atitudes a gente conseguiu alguma mudança. Aqui vimos vários tipos de caridade. E às vezes percebemos que já praticamos algumas delas, mesmo sem saber, não é? Às vezes a gente não conhecia esses termos, mas a gente já pratica esse tipo de caridade. Quando nós buscamos no dicionário o conceito de caridade, encontramos virtude que conduz ao amor de Deus e ao nosso semelhante. Então, dentre as virtudes de Deus, nós temos a fé, a esperança e a caridade. Então, nós devemos sempre pensar que se eu estou melhor espiritual, se eu estou em busca do amor de Deus, se eu estou em busca do amor ao meu semelhante, de seguir os ensinamentos de Jesus, eu não posso deixar de lado
essa virtude que é a caridade. No capítulo 11 do Evangelho, intitulado Amar ao próximo como a si mesmo, eu vou ler um trechinho dele também que fala sobre a caridade. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, todos os capítulos que a gente vai pesquisar sobre a caridade sempre está nos lembrando dessa importância de amor ao próximo, dessa importância do amor estar presente junto com essa virtude. E sempre lembrar dos nossos irmãos, né? Nós aqui, quando falamos em caridade, sempre estamos falando das pessoas que convivem conosco. Então, se eu tenho caridade moral, é porque eu tenho que conviver bem com as outras pessoas, é porque eu tenho que trabalhar esse sentimento em mim. Mas é importante também a gente lembrar que existe a caridade com nós mesmos. É também um tipo de caridade. Ah, mas como que eu posso praticar a caridade comigo mesmo? Não é? Como que eu posso... Tem como a gente fazer isso para nós mesmos? Eu doar algo para mim? Tem. Vamos pensar um pouquinho então. Quando eu faço coisas que podem me prejudicar, quando às vezes eu faço uso de algum vício que eu estou prejudicando a minha saúde, eu estou deixando de ter caridade comigo. Quando eu estou fazendo algo que prejudica a minha saúde, que prejudica o meu corpo, se eu estou comendo uma comida em exagero, algo que não me faz bem, e eu estou ciente que isso não me faz bem. Quando eu tenho atitudes negativas que me deixam mal, que me deixam depressivo, eu estou deixando de ter caridade comigo mesmo. Às vezes, quando eu assisto certos programas de televisão, que não são programas edificantes, que às vezes são programas que me deixam triste, que me deixam chateado, eu estou trabalhando, eu estou faltando com a caridade comigo mesmo. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar isso? É importante que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo com o nosso corpo, com a nossa saúde. É importante que façamos leituras edificantes, leituras que nos façam ligar com os ensinamentos de Jesus, ou mesmo coisas que sejam alegres, que me tragam paz, que me tragam tranquilidade. Programas de televisão, programas que tragam para mim algo de bom, um sentimento de alegria, de satisfação, porque esse sentimento é uma forma de caridade para comigo mesmo. Então, vamos lembrar da caridade não só com os outros, mas conosco também. Depois da gente conhecer todos esses tipos de caridade, as formas de se fazer caridade, ainda surge assim algumas perguntas, não é mesmo? Alguma indagação. Mas como eu vou fazer isso? Tá, então vamos pensar, nossa, mas eu não pratico quase que nenhum ato de caridade. Como que eu posso começar? Por onde eu começo? Por que não começar no nosso lar? Onde estão ali as pessoas que convivem conosco diariamente. Então, por que não começar essas atitudes ali dentro, com aquelas pessoas que estão conosco todos os dias? É engraçado porque às vezes a gente se esquece de dar às vezes a devida atenção a essas pessoas. A correria do dia a dia às vezes não nos permite essa interação. Muitas das vezes as pessoas trabalham o dia todo ou estudam, chegam cansadas e às vezes se esquecem de dar, uma atenção, um carinho para aquela pessoa que está ali com você todos os dias. Então vamos tentar começar essa caridade com essas pessoas. Às vezes eu tenho um dia complicado, eu chego em casa cansado, mas será que o meu companheiro, será que
ou meu esposo, ou a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, enfim, o meu familiar que convive comigo, será também que ele não teve um dia difícil? Será que eu não poderia ouvi-lo? Que às vezes a única coisa que a gente precisa naquele momento é apenas de ser ouvido, de desabafar algo. Então eu já vou estar praticando a caridade com aquela pessoa que está ali convivendo comigo. Então se a gente fica às vezes perdido, mas aonde eu vou começar? Vamos começar no nosso lar? Mas me falta tempo para isso. Se falta tempo para essa conversa, se falta tempo para esse diálogo, se às vezes os horários de vocês não conferem, né? Os nossos horários com as pessoas que moram conosco não são os mesmos, por que não ter essa atitude através do pensamento? Emanando bons pensamentos para essa pessoa. Às vezes, em qualquer período do dia, eu me lembro, nossa, né? O fulano agora tá realizando certa atividade, por que não levar o meu pensamento até ele, fazer uma prece por ele? Falta recurso material. Eu não tenho recurso material, eu não tenho coisas que eu posso doar para o outro. Aí a gente vai lembrar do que a gente viu anteriormente, da caridade moral. Se eu não tenho material, por que não doar a minha caridade, né, através do pensamento, através das minhas atitudes? Eu tenho certeza que elas também chegarão a esses irmãos. O importante para nós, com esse estudo, com esse aprendizado, é que é importante a gente refletir, praticar e fazer da caridade um hábito. Lembrar frequentemente desse hábito que devemos ter para conosco e para com os outros. Eu vou ler um trechinho do capítulo 15, onde o apóstolo Paulo nos fala sobre a caridade. Ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. Todas essas questões que vimos sobre a caridade nos permite esse entendimento, que não tem gênero, que não tem idade, que não tem classe social, que podemos fazer a caridade de várias formas, para várias pessoas, para nós mesmos. Então, nos traz todos esses ensinamentos. Para finalizar o nosso estudo de hoje, eu vou contar uma história intitulada de Pão Velho. Certa vez, uma senhora estava em seu jardim da sua casa, regando as plantas, até que chama no portão uma criança, de aproximadamente uns 9 anos. Ela vai até o portão, atende essa criança e ele lhe pede um pão velho, se ela tinha um pão velho para dar para ele, porque ele estava com muita fome. Antes dela buscar o pão, ela começou a conversar com essa criança. Perguntou a idade, perguntou aonde ele morava, o porquê que ele estava ali na rua pedindo, se ele frequentava a escola. As respostas a gente já imagina. Ele não frequentava a escola, ele tinha vários irmãos que também estavam pedindo na rua, o pai tinha os abandonado.
Ele não morava próximo dali, ele ficava andando em busca mesmo de um alimento. Depois de ouvir as histórias dessa criança, ela então falou para ele: então você espera um minutinho que eu vou buscar o pão. Pode ser um pão novo? Perguntou a criança. E ele respondeu: não, não precisa mais do pão. Você conversou comigo e isso foi o suficiente. Nesse momento, essa senhora ela ficou sem ação. Como ela poderia imaginar que alguns minutos ali, conversando com aquela criança, fosse o suficiente para ela? Uma criança que estava com fome, uma fome física, mas que ela observou que ele estava necessitando muito mais daquela conversa do que do próprio alimento. Mesmo assim, ela foi até em casa, entregou o pão a ele, um pão novo, e ele se foi. Depois disso, essa senhora sempre refletiu, nunca esqueceu dessa história. Daquele fato de pensar que aquela criança, ela precisava da conversa, era do pão da palavra, do pão do carinho, e não só o pão alimento. E aí assim ela fez, todas as vezes que chegava alguém em sua casa pedindo algum tipo de ajuda, antes de ajudar essa pessoa, ela conversava com ela. Nem que fosse ali por alguns minutinhos, 1 minuto, 2 minutos ali de conversa. Mas ela não deixava de conversar, porque ela tinha em seu coração que às vezes aquelas palavras eram mais importantes do que o alimento em si que ela iria doar. Então vamos levar essa história conosco, lembrar que às vezes uma palavra é o que o nosso irmão precisa, uma certa atitude é também o que ele está precisando. Pensar nisso como a caridade em nosso coração. E independente do tipo que seja, vamos ter o amor, deixar emanar esse amor ao próximo, porque só assim nos tornaremos pessoas melhores. E lembrar que nada é de uma hora para outra, tudo acontece no momento que tem que acontecer. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, estou muito feliz aqui de estar falando um pouquinho com vocês sobre o Evangelho. Agradecer a todos aqueles que participaram, que comentaram, agradecer a todos de coração. Que Jesus esteja com cada um de vocês, nos lares de vocês e que assim seja. Muito obrigada e boa noite.